Olá, irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos a mais um programa, uma palavra para o seu dia. Vamos juntos meditar a palavra, nos colocar na presença de Deus, buscar este fortalecimento em Deus, que você possa meditar, que você possa também compartilhar esta palavra com os seus grupos, sua família, seus amigos, aí com a equipe de trabalho, seus colegas de trabalho. Enfim, vamos levar a palavra de Deus até o coração das pessoas para buscar esta estabilidade emocional e espiritual, buscando fortalecimento sempre em Deus. Quero que você pegue também a sua Bíblia e nós vamos meditar a palavra que hoje é retirada de Mateus capítulo 14, versículos 22 ao 36. O texto diz assim: Depois que a multidão comera até saciar-se, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma!" E gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre a água." E Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-nos!" Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidaste?" Assim que subiram na barca, o vento se acalmou. Os que estavam na barca prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente tu és o Filho de Deus." Após a travessia, desembarcaram em Genezaré. Os habitantes daquele lugar reconheceram Jesus e espalharam a notícia por toda a região. Então levaram a ele todos os doentes e pediam que pudessem ao menos tocar a barra de sua veste. E todos os que a tocaram ficaram curados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos juntos meditar a palavra deste dia. Meus irmãos e minhas irmãs, a palavra de hoje ela é muito rica e precisaríamos de bastante tempo para a meditação. Porém, a meditação ela pode ser enriquecida, cada um vai deixando o seu comentário, deixando a sua prece e assim, ao longo deste dia, vamos nos fortalecendo nesta meditação, um ajudando também o outro. Nós percebemos aqui a sequência do texto de ontem, a multiplicação dos pães, as pessoas que ficaram saciadas e agora, eis que precisam ir evangelizar também em outros lugares. Então Jesus já manda os seus discípulos à sua frente, enquanto ele despediria as multidões. Ali eles vão, mar adentro. Vocês lembram que ontem nós falávamos no entardecer daquele dia e hoje o texto salienta, já era noite. Depois de despedir a multidão, Jesus se retira ainda para rezar. Mais ou menos umas 3 horas da manhã, Jesus vai
ao encontro dos discípulos, andando sobre as águas, porque as águas estavam agitadas e o vento era contrário. E aqueles discípulos estavam ali, angustiados, e de repente veem que Jesus estava vindo, mas não reconheceram que era ele. Pensavam, inclusive, que era um fantasma andando sobre as águas. Mas Jesus logo disse para eles: coragem, não tenhais medo, sou eu. Quantas e quantas vezes nós estamos nesse momento de mar agitado, muitas informações, ventos contrários, e nós nos sentimos sozinhos e com medo. E precisamos dizer: Senhor, venha ao nosso encontro, pois nós estamos perecendo. Pedro duvida que era Jesus e diz: Senhor, se és tu, manda que eu caminhe também sobre as águas. E o que Jesus diz? Vem. Não duvide, vem. E Pedro sai do barco e começa a andar sobre as águas. Enquanto ele estava com os olhos voltados para Jesus, ele consegue caminhar sobre as águas. A partir do momento em que ele se deixa influenciar de novo pelas realidades do mundo, quando ele sentiu que o vento batia no seu rosto, ele começou a afundar. E aí grita para Jesus: salva-me, Senhor. Jesus imediatamente segura na sua mão e diz: mas por que duvidaste? Toda a nossa vida é esse navegar pela história. E nós percebemos quantas e quantas vezes nós caímos, afundamos, nos deixamos influenciar por esses ventos contrários, nos deixamos influenciar pelas realidades mundanas e cada vez mais afundamos. Nós conseguimos muitas coisas, meus irmãos, se nós conseguirmos olhar para Jesus e permanecer com os olhos fixos nele. Mas você vai dizer: tá, então eu vou ter que ficar o dia inteiro em oração? Não. Estar com os olhos fixos em Jesus é olhar para sua esposa com amor, é olhar para os seus filhos com amor, olhar para o seu trabalho com amor, é cuidar da sua casa com amor. E assim tudo aquilo que você vai realizando ao longo do dia, realize com amor. E depois, você lá no final do dia, naquela sua oração da noite, você pode dizer: hoje eu caminhei com Jesus. Hoje Jesus esteve comigo no meu coração. Eu tenho certeza que você vai sentir uma paz muito grande, uma leveza, porque você fez o que deveria ter feito. Teríamos tantas coisas ainda para dizer sobre esse texto, mas como nós temos um tempo limitado para o nosso programa, então eu quero que você também releia o texto, faça a sua meditação, olhe com carinho para as ações de Jesus. Jesus quer caminhar contigo. Evangelize conosco, porque evangelizar é preciso.